E aí, galera, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica rápida de algo que as pessoas que estudam para concurso se questionam bastante, perguntam, que é sobre a qualidade do material que elas utilizam para os estudos. E aqui sempre surge a pergunta, você tem algum material bom? Ou tem algum curso para indicar cujo material seja bom? E sempre surge aquela insegurança, né? Então, eu vou dizer para vocês o que eu passei a fazer na época que eu estudava para concurso. Eu tinha uma insegurança muito grande em relação à qualidade do material. Então, sempre que algum colega falava que tinha um material bom, eu pedia que compartilhasse comigo. Se alguém falasse que determinado curso era bom, eu ficava com vontade de fazer, me sentia inseguro por não fazer determinado curso ou por não ter determinado material. Só que aí eu parei, isso ainda durante a faculdade, num curso que eu fiz, eu comecei a perceber que existe sim uma forma de você saber se o seu material é bom. Então o que eu fazia? Durante a aula eu levava o livro da matéria, né, que era objeto daquela respectiva aula, e acompanhava o que o professor falava no caderno. Por exemplo, se ele estivesse dando se a aula fosse sobre responsabilidade civil do Estado, eu abria o livro na parte de responsabilidade civil e acompanhava para saber o que o professor dava mais ênfase, se estava ou não no livro. E aí ao fazer isso, eu comecei a perceber que tudo que o professor falava estava ali, um ou outro ponto que não estava. Então eu estendi isso para os outros meios de estudo. Então eu tinha uma apostila de determinado curso, eu peguei essa apostila e vi se as informações estavam em determinado livro. Da mesma forma, as questões de concurso, pegava o material que eu tinha, seja um resumo, seja um livro, e buscava a resposta das questões no livro. A partir do momento que eu percebi que tinha as respostas em determinado resumo, em determinado livro, eu passei a utilizá-los como base. Então, tentem fazer isso, porque hoje, infelizmente, as pessoas têm uma insegurança muito grande e acreditam que somente o que o professor fala vai servir para ela de maneira absoluta. Isso não é verdade. Nenhum livro é perfeito, nenhum livro tem todas as respostas, nenhum material de concurso, nenhum resumo tem todas as respostas. Sempre vai ter um ponto que você vai precisar complementar. Só que se você tem um material, você tem duas opções: ou utilizá-lo, confiar no material e utilizá-lo, ou ficar buscando vários outros materiais, seja livro, seja resumo. Eu cheguei a um ponto que eu tinha alguns livros de algumas matérias, mais de um livro, e mais de um resumo também de determinada matéria. Ou seja, entre duas escolhas de ter um material e lê-lo com frequência, ou ter vários materiais e não ler nenhum por inteiro, eu acabei, em determinada fase dos meus estudos, optando por reunir muito material. Então isso não me ajudou, muito pelo contrário, só me trouxe mais insegurança. Então tentem fazer isso. Se você tem um material, confie nele, busque... faça o próprio feedback, veja algumas questões, veja se a resposta está se as respostas estão no seu material, para ter a segurança e a tranquilidade de estudar por ele, sem divagar demais, sem achar que nunca é o suficiente. Então, confie no material. Você, ao comparar com o objeto das questões, você vai perceber os pontos que precisam ser complementados e os pontos que dão conta tranquilamente. Então, tentem fazer isso. Eu fiz e deu muito certo comigo, me ajudou bastante, me passou mais segurança, sem que eu saísse desesperado procurando mais e mais informações, ok? Em breve eu pretendo colocar algumas aulas aqui, disponibilizar gratuitamente algumas aulas sobre alguns pontos principais para concursos públicos na matéria de direito administrativo. E
Algumas pessoas têm feito alguns comentários que já estão em outros vídeos. Então vejam os outros vídeos, vejam se tem algum tema que os interessa, comentem para a gente encher cada vez mais o canal aqui de conteúdo para vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima. Vamos lá.